Sábado, dia 15 de fevereiro, esse é o sinal de esperança da comunidade católica Obra de Amor. Você já se deparou com a seguinte situação de não se achar suficiente, de não se sentir preparado para evangelizar, para anunciar Jesus? No Evangelho de hoje, Jesus vem nos auxiliar. Ó meu bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela Igreja, para que, amando a ti, amemos também a todos os nossos irmãos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão, e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graça. Partindo-os, ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinha também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos com os pedaços que sobravam. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Essas são para nós palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus ele se compadece da multidão que há 3 dias já o acompanha, ávido pelas palavras de esperança que ele proclama, e ele pede para os seus discípulos que alimentem essa multidão. E esses discípulos olham meio incrédulos e disseram: mas nós tem muita gente aqui, nós não temos pão suficiente, nós estamos no meio do deserto. Como a gente vai alimentar toda essa multidão? E aí Jesus olha com compaixão também para os seus discípulos. O Evangelho diz que ele olha com compaixão para a multidão, mas escrito eu que ele também olha com compaixão para os seus discípulos, disse: o que vocês têm aí? E os discípulos dizem: nós só temos 7 pães. Faltou quase completar, mal dá para nós 7 pães. E Jesus fala para a multidão, se sente e agradece, parte o pão e pede para os discípulos dividir. A palavra de hoje, para a gente, serve como um sinal de esperança, realmente, o nome do nosso quadro, para que nós não esperemos uma fartura de sabedoria, de graça, de preparo, de unção, para anunciar, para dividir essa palavra de salvação que nos foi dirigida já anteriormente. Jesus, assim como fez lá naquele deserto, ele quer fazer na minha vida e na sua vida, no dia de hoje, uma exortação, para que a gente alimente o seu povo. Ele ainda olha com misericórdia para cada um dos seus filhos aqui na terra, sedentos de pão, sedentos de alimento. E fala para mim e para você no dia de hoje, dai alimento para esses meus filhos, eu não posso despedi-los sem nada, eles precisam se alimentar. E talvez eu e você, como esses discípulos no tempo de Jesus, ficamos paralisados, dizendo: mas o que eu tenho é tão pouco, mal dá para mim mesmo, mal serve para mim. E Jesus, no dia de hoje, fala para mim e para você, dá para esse povo de comer, deixa ele agir na minha e na sua vida, porque através da oração de Jesus sobre aqueles pães, eles foram multiplicados,
E o verdadeiro milagre aconteceu, né? Todos saíram dali saciados a ponto de sobrar muito mais do que havia no início. Para mim, para você, Jesus no dia de hoje vem dizer, né? Não espere estar pronto, né? Não espere um grande momento, é hoje, né? O meu povo está sedento, eu preciso anunciar, eu preciso levar essa salvação, né? Essas pessoas precisam se alimentar do Evangelho de Jesus, precisam conhecer intimamente, verdadeiramente esse Jesus, né? Mas como eu vou fazer isso se talvez eu ainda não tenha essa intimidade toda que eu julgo necessária? E aí o Evangelho de hoje vem nos dizer, né? Começa, porque esses discípulos também foram alimentados, né, naquele dia, e também sobrou, também foram testemunha, eles foram responsáveis por essa distribuição. Então, que eu e você, no dia de hoje, nos tornemos, né, cientes que Deus, Ele sabe, né, das nossas limitações, e mesmo assim, Ele nos chamou e confiou que alimentássemos o seu povo com o seu amor, né, com a sua palavra, com o seu evangelho. Então, que a gente, né, refletindo essa leitura, que a gente possa decididamente, né, partir, alimentar e ainda assim recolher, né, as milhares de bênçãos que ainda vão sobrar. Jesus vem dizer para mim e para você no dia de hoje que é Ele que vai fazer por nós. Não vão ser as nossas forças, as nossas capacidades, né? Basta a gente confiar, se colocar a serviço e partir o pão. Dividir esse Jesus para quem tem fome. Que eu e você tenhamos coragem para alimentar o povo de Deus. Vinde Espírito Santo, enchei os nossos corações para que a gente possa verdadeiramente e decididamente partir o pão do nosso Senhor Jesus com todos os irmãos que têm fome. Ajuda-nos, Senhor, para que no dia de hoje a gente dê mais um passo decidido na Tua direção, Senhor, e caminhando juntos a gente se aproxime cada vez mais da Tua vontade para a nossa vida, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da Tua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Espírito Santo, inflama em nosso coração o ardor missionário, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece o nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Essa nossa oração é a resposta, né, para o Evangelho do dia de hoje. Esse é o sinal de esperança da comunidade católica Obra de Amor. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe e ajude a gente a distribuir pão, alimentar aqueles que têm fome. Fiquem com Deus. Uma ótima semana a todos.